Olá, minhas caras alunas e meus caros alunos da turma 7 da pós-graduação online em Direito do Processo do Trabalho do Legale. Bem-vindos à aula de número 62, que é a terceira aula do módulo da fase recursal do processo do trabalho, recursos trabalhistas, né? Nós já estudamos toda a parte geral dos recursos, já estudamos os pressupostos de admissibilidade. Agora, no começo dessa aula, eu vou falar rapidamente mais dois pressupostos de admissibilidade, e aí nós vamos entrar na matéria de hoje, que são os chamados recursos ordinários. Vamos tratar dos embargos de declaração e do recurso ordinário. Esse é o tema da nossa aula de hoje, ficando para a aula seguinte os demais recursos no âmbito do regional, o agravo de instrumento, o agravo regimental, o agravo interno, o agravo de petição, a aula chamada dos agravos, não é? E a última aula, recurso de revista, com o professor Rogério. Vamos lá. Então, nós já estamos quase terminando a questão da admissibilidade, mas uma matéria muito importante, principalmente para você aí, meu aluno, é a questão da regularidade da representação do advogado, o instrumento de mandato. O tema é tão complicado que tem vários verbetes sumulares do TST tratando do assunto. E nós vamos começar com a análise do 383, súmula 383 do TST. Vamos ver aqui na tela, vamos lá. Recurso, mandato, irregularidade de representação. Item 1. É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada nos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional, admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período, mediante despacho do juiz. Caso não exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso. Muito bem, vamos analisar primeiro esta hipótese, depois vamos para a outra. Então, o TST diz, recurso assinado por advogado sem mandato é inadmissível, ponto. Não é? O mandato, ele pode ter um instrumento, não é? Que é a procuração, ou não, que é o mandato tácito. O mandato tácito é aquela situação em que o advogado comparece à audiência, faz a audiência em nome da parte, ao lado da parte, e a parte, estando ali, não o recusa para o juiz. Não diz para o juiz, este não é meu advogado, eu não sei quem é esta pessoa que está aqui. Então, a parte, ao silenciar, tacitamente, está ali outorgando àquele advogado mandato. É um posicionamento do TST. Eu, particularmente, Antero, eu penso que, neste caso, o mandato tácito concedido em audiência, ele até é válido, mas é válido apud acta, ou seja, vale só para o ato. Que ato? Fazer audiência. Eu não posso presumir, com o mandato tácito, que a parte concedeu àquele advogado também poderes para recorrer. Esse é o meu pensamento. Mas o TST, de longa data, admite na sua jurisprudência uniforme que o mandato tácito autoriza o advogado a interpor recurso. Dito desta forma, e assim o faço também como juiz, magistrado, porque por disciplina judiciária, eu também aceito lá o mandato tácito. Então, está pacificado que pode. Muito bem. Se tem mandato tácito, não precisa fazer nada, porque o advogado tem mandato. Agora, se não tem mandato tácito, quer dizer, não fez a audiência ao lado da parte, e não tem mandato expresso, quer dizer, não tem procuração subestabelecimento, o recurso, a priori, é inadmissível. O que o advogado pode fazer
independentemente de pedir ao juiz, ele já está concedido a ele um prazo de 5 dias a contar da interposição do recurso e não do término do prazo recursal, ou seja, se ele interpôs o recurso no 5º dia, é a partir dali que conta. Ele tem 5 dias para espontaneamente vir ao processo e dizer aqui, cá está o meu mandato que autoriza o recurso que eu interpus ali atrás, há 5 dias atrás ou menos. Não é? Ele tem 5 dias para, esponte própria, trazer o mandato. E aí ele não precisa pedir ao juiz esse prazo já está concedido. E o juiz não tem a possibilidade de dizer, indefiro, tinha que ter trazido junto com o recurso. Não, esses 5 dias está lá, já está concedido. Agora, vamos supor que o advogado perceba que ele não conseguirá juntar o mandato neste prazo de 5 dias. Então, aí ele tem que fazer um pedido ao juiz de prorrogação do prazo por mais 5 dias, para que ele possa juntar o mandato. E aí é claro que esta prorrogação depende, 1, de pedido e 2, de deferimento. E aí o juiz pode ou não deferir diante das circunstâncias do caso, ok? Mas vamos combinar que aí já são quase 5 mais 5, já são 10 dias, sempre estamos falando em dias úteis, para que o advogado junte procuração da parte pela qual ele recorreu. Me parece até demais. Mas, enfim, este é o posicionamento aqui do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, passados os 5 dias, o advogado não juntou, ou dentro dos 5 dias ele pede a prorrogação, o juiz dá, passado ele não juntou, aí não juntou, não tem o tácito, porque não fez audiência, o recurso não será conhecido. Então, lembra que eu falei lá umas aulas atrás, não me lembro qual agora, quando o tribunal diz não conhecer do recurso, por quê? Porque faltou um pressuposto processual, neste caso um pressuposto recursal, que neste caso foi a representação processual. Então, o recurso não foi conhecido, não é? O tribunal diz que considera-se ineficaz o ato praticado, ou seja, o recurso é ineficaz, ok? Agora tem uma segunda hipótese no item 2, que é diferente, e nós vamos analisar. Vamos lá. Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou subestabelecimento já constante dos autos, o relator ou órgão competente para o julgamento do recurso designará a prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente ou determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Então, não vamos confundir. Aqui é diferente da situação do primeiro item, do primeiro inciso. Aqui no item 2, ou inciso 2, nós estamos diante de uma situação em que existe procuração nos autos ou subestabelecimento, quer dizer, já está nos autos, mas ele está irregular. Se ele está irregular, o advogado não precisa pedir. O relator ou órgão competente, até onde eu conheço, gente, é relator. Pode ser aqui que eu esteja cometendo algum equívoco, mas assim, não me vem à mente uma situação em que não seja o relator, porque o condutor do processo nos tribunais, em geral, do Brasil inteiro, não só do seu trabalho, o condutor é o relator. Então, o relator ou órgão competente, seja ele qual for, deve, de ofício, conceder o prazo de 5 dias para regularizar. E aí sim, se não regularizar, não vai conhecer do recurso, caso a irregularidade seja do recorrente, ou desentranhe as contrarrazões, caso a irregularidade seja do recorrido. Então,
o item 1 fala de uma situação de que não existe mandato. O item 2 existe um mandato defeituoso. Antero, como é que um mandato pode ser defeituoso? Por exemplo, tem várias formas. Por exemplo, aquele que, numa pessoa jurídica, não identifica a pessoa física que o está assinando. Não é? A ABC Serviços de Limpeza Limitada, por ser o representante legal, nomeia e constitui bastante procurador, doutor fulano de tal, e vai embora. Mas não diz quem é o representante legal. E aí vem lá embaixo uma assinatura, um rabisco, e eu, julgador, não consigo saber se a pessoa que assinou a procuração tem poderes para nomear advogado em nome da empresa. Porque mesmo que ele tenha juntado o estatuto ou o contrato social, eu não sei quem é que está assinando, portanto não adianta olhar o estatuto para saber se quem é que tem poderes para nomear o procurador. Então, esclareça quem subscreveu o instrumento de mandato de folhas tal, em 5 dias, sob pena de não conhecer do recurso. Ah, quem subscreveu foi o sócio João da Silva Souza. Aí eu posso ir até o contrato social e verificar se o João tem poderes ou não para nomear procurador em nome da sociedade. Esse é só um exemplo. Se o juiz, juiz não, porque faz recursal, está falando de desembargador ou ministro. Se o magistrado verifica uma irregularidade, aí ele vai para o item 2 e de ofício concede 5 dias. Combinado, gente? Ok, vamos continuar que tem mais assunto de mandato ainda, além disso. Vamos lá. Né? Então, súmula 395. Mandato com prazo determinado, mas que preveja o acompanhamento até o final da ação, é válido. Se não tiver a previsão, deixa de ser válido o recurso. Subestabelecimento, para que seja válido, o mandato original não precisa conter poderes expressos para subestabelecer. Aqui merece um retorno aqui para mim, não é? Entendimento do TST, não é? Se um advogado subestabelece para outro sem ter poderes para subestabelecer, isto é uma violação do mandato a ser discutido numa ação própria entre o outorgante e o advogado, mas não produz efeitos no processo do trabalho. Então, assim, o advogado João recebeu uma procuração sem poderes para subestabelecer. E mesmo assim ele subestabeleceu para o advogado Alberto. O advogado Alberto entra com o recurso ordinário, não é? Alguns, entre esses, poderiam dizer, então o recurso ordinário não pode ser conhecido, porque se João não poderia subestabelecer para Alberto, o subestabelecimento de Alberto não vale e, portanto, Alberto não tem poderes para atuar no processo. O TST entendeu diferente. Vale o subestabelecimento, portanto, vale o recurso. O que João fez foi desrespeitar o mandato que ele recebeu do cliente. E isso, o cliente vai discutir com o João, se quiser, numa ação própria no juízo competente. Mas o recurso assinado por Alberto, subestabelecido, tem que ser conhecido. Ok? Por quê? Qual é a ideia que vem por trás disso? É que o cliente não poderia ser duplamente prejudicado. Prejudicado porque seu advogado fez algo que não podia e prejudicado por não ter o seu recurso conhecido porque o advogado fez algo que não podia. Então, seria punir a vítima. Esse foi o pensamento que levou a essa conclusão. Para não punir a vítima, conhece do recurso. E a vítima, se achar que teve algum prejuízo, o recurso que foi feito pelo Alberto não ficou bom, eu queria que o recurso fosse feito pelo João, por isso que eu não dei poderes para subestabelecer,
Aí ele vai discutir isso em ação própria no juízo competente. Ok? Continuando aqui. Subestabelecimento juntado antes do mandato não tem valor, mas nesse caso deve-se conceder prazo razoável para sanear o vício. Né? Hoje, com o processo eletrônico, talvez isso não aconteça tanto, mas antigamente no processo físico era muito comum. A reclamada era citada, o advogado dava um subestabelecimento para o estagiário ir lá tirar os autos, para fazer carga dos autos, para poder tirar xerox do processo, por exemplo. E aí o estagiário juntava o subestabelecimento, fazia a carga, levava, tirava xerox. Mas a procuração não era juntada ali. A procuração só era juntada lá na audiência, quando apresentava a defesa, aí juntava a procuração. Ou seja, no momento em que o estagiário juntou o subestabelecimento para poder tirar a xerox, quem lhe deu o subestabelecimento não tinha procuração no processo. E o TST está dizendo que se você não tem procuração no processo, você não pode subestabelecer. Então, aquele subestabelecimento não vale. Aí o que acontecia? Passavam-se os anos, esse estagiário vira advogado, quando chega na hora do recurso, esse estagiário assina o recurso. Quer dizer, eu tenho subestabelecimento nos autos. Só que não tem, porque o subestabelecimento dele foi juntado antes da própria procuração de quem o subestabeleceu. Aí o TST diz, valer não vale, mas também não é para não conhecer. Dá prazo para o doutor regularizar isso. Ou seja, junta um novo subestabelecimento, agora já com a procuração do advogado nos autos, ele pode subestabelecer de novo. Então junta. Agora, se não juntar, se não sanear, aí não vai conhecer do recurso. Ok? Súmula 395. Muito bem. E o último pressuposto, para a gente terminar essa questão da admissibilidade, é a dialeticidade. Isso vem da ideia de que o recurso tem que dialogar com a decisão recorrida. Não é? O argumento, o fundamento do recurso tem que atacar o fundamento da decisão recorrida. Não é? Então, se eu digo assim, o reclamante não tem direito a horas extras porque ficou provado nos autos que ele trabalhava 8 horas por dia. Aí o reclamante entra com recurso e diz assim, a sentença merece ser reformada e as horas extras deferidas ao autor porque a ré não provou que ele era trabalhador externo. Ora, a ré ter ou não ter provado que o reclamante era trabalhador externo não é um motivo pelo qual o reclamante não recebeu as horas extras. O motivo pelo qual o juiz indeferiu as horas extras é que, mesmo havendo controle de horário, o controle de horário indica que ele não fazia horas extras. Né? O juiz diz lá, o reclamante não tem direito à equiparação salarial porque a prova dos autos indica que o paradigma tinha mais de 2 anos na função. O reclamante recorre, a sentença deve ser reformada e a equiparação salarial deferida porque ficou provada a identidade de funções. Ora, não é a questão da identidade de funções ou a falta dela que levou à improcedência. O que levou à improcedência foi o tempo na função. E o recurso não ataca isso. E se não ataca isso, ele não devolve essa matéria para o tribunal. Tentem fazer essa relação. Ele não devolve ao tribunal a possibilidade de analisar se havia ou não tempo superior a 2 anos na função, porque ele não põe isso, não coloca isso nas razões recursais. Logo, esse recurso não está apto a reformar a sentença. Logo, não deve ser conhecido, porque ele não dialoga com o fundamento da sentença, ok? Essa matéria, isso acontece muito, infelizmente,
acontece com algum, não é muito também, não, mas acontece. Quando acontece, né, com a frequência que acontece por causa do bendito copia e cola. Às vezes, o advogado acha uma boa ideia, por exemplo, pegar a réplica, né, chamar de recurso ordinário, transformar reclamante em recorrente e reclamado em recorrido e protocolar. Sem atentar que nem tudo o que estava sendo debatido naquele momento processual da réplica ficou importante para a sentença. Então aquele recurso que foi protocolado, ele está dissociado dos reais fundamentos da sentença e, portanto, não merece ser conhecido. Então, é uma consequência do copia e cola. Você pode dizer para mim assim, Antero, mas isso deve ser uma coisa muito rara de acontecer. Não tão rara assim. Por quê? Porque levou ao TST a elaborar uma súmula. Para elaborar uma súmula é porque isso aconteceu, reiterou várias vezes, não é? Então, não é tão raro assim. Vamos dar uma olhadinha na súmula e a gente encerra o capítulo relativo à admissibilidade. Vamos lá. Recurso, fundamento ausente ou deficiente, não conhecimento. Não se conhece de recurso para o TST se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Aí ele diz aqui no número 3, inaplicável a exigência do item 1 relativamente ao recurso ordinário da competência do TRT. Então, quer dizer, para o TRT não precisaria. Mas aí ele põe assim, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença, que são exatamente os exemplos que eu coloquei para vocês. Se a motivação recursal está inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença, ou seja, não se comunica, não dialoga com a sentença, então aí também o recurso ordinário não será conhecido, ok? Então, vocês já tiveram a oportunidade de refletir a quantidade de detalhes que os senhores têm que ter atenção ao preparar um recurso, qualquer recurso. São pressupostos recursais num número grande, eu diria, de modo que a inobservância, a não observância de qualquer um deles levará ao não conhecimento do recurso pelo tribunal ad quem, ou ao não processamento do recurso pelo juízo ACO. Então, é preciso, se você vai recorrer e quer ter alguma chance da decisão recorrida ser anulada ou reformada, você precisa fazer com que o seu recurso seja conhecido. Se o seu recurso não for conhecido, por mais razão que você pudesse ter no mérito recursal, o tribunal não pode fazer absolutamente nada, porque o tribunal não pode conhecer do recurso. Combinado? Bom, muito bem. Terminado isso, nós entramos num momento que no nosso programa aqui do Legale chama recursos em espécie, ou seja, nós vamos começar a analisar os recursos trabalhistas, um a um, não é? Os recursos, eles são divididos genericamente, lato sensu, em recursos ordinários e recursos extraordinários. Os recursos ordinários são aqueles que ficam dentro do duplo grau de jurisdição. Normalmente entre a vara do trabalho e o TRT, embora exista recurso ordinário do TRT para o TST também, nós veremos isso. Os chamados recursos extraordinários são recursos que têm uma outra ideia. A ideia não é o duplo grau de jurisdição, a ideia não é a correção de um erro, é uma ideia maior, é uma ideia que transcende. O professor Rogério, no recurso de revista, vai explicar isso, o requisito da transcendência, não é? Então, os chamados recursos extraordinários no processo do trabalho, eles
são o recurso de revista, o recurso de embargos e o recurso extraordinário para o STF, propriamente dito. Estes não estão dentro da aula de hoje e da próxima aula, 62 e 63, 62 e 63, que são comigo. Comigo, nós vamos tratar daquilo que é mais cotidiano, do seu dia a dia, não é? Que são os embargos declaratórios, o recurso ordinário, o agravo de petição, o agravo de instrumento, o agravo interno, o agravo regimental, coisas aqui que ficam aqui mais nas instâncias ordinárias, tá bom? Combinado? Bom, muito bem. Então, vamos começar hoje com os recursos ordinários, com os embargos declaratórios. Vamos lá. Então, olha lá, recursos ordinários, aqui lato sensu, né? Não estou falando do recurso ordinário estrito sensu. Vamos começar com embargos declaratórios. Embargos, geral, é recurso para o próprio órgão que emitiu a decisão. Sempre que a gente falar de embargos, exceto na execução, que embargos é ação, não é recurso, mas sempre que a gente falar embargos, em termos no plano recursal, nós estamos falando de um recurso em que o juízo ad quem é o juízo a quo, ou seja, quem vai julgar o recurso é aquele que proferiu a decisão recorrida, a decisão embargada. Os embargos declaratórios têm prazo de 5 dias, não têm preparo, e eles cabem contra as decisões terminativas ou definitivas de qualquer grau de jurisdição, da vara, do TRT, do TST e do STF, não é? As matérias que eu posso discutir neste recurso: omissão, contradição ou obscuridade. E ele é julgado pelo mesmo juiz que prolatou a decisão, e nos tribunais fica vinculado o relator, né? Aí está juiz relator, porque o direito processual trata o magistrado por juiz, não é? Mas a gente sabe que nos tribunais o magistrado tem o nome de desembargador ou ministro, conforme o tribunal, ok? Então, nos tribunais, os embargos têm vinculação do relator, e na vara, o juiz, pessoa física do juiz que prolatou a decisão. Mas é óbvio que essa vinculação ela tem limites, não é? Ela é limitada ao exercício da jurisdição daquele magistrado, né? Então, vamos dar um exemplo bem óbvio, né? O juiz morreu, acabou, morreu, perdeu a vida, perdeu a jurisdição. Então, é claro que ele não volta para julgar os embargos declaratórios, ele está morto, então vai arrumar um substituto, não é? Óbvio. Mas tem outras. O juiz aposentou. O juiz aposentou, ele perdeu a jurisdição. Perdeu a jurisdição, o substituto vem. O juiz se removeu de vara. Ele era titular da primeira vara da comarca X, foi ser titular da quinta vara da comarca Y. Então, como hoje ele é juiz da quinta vara da comarca Y, ele não tem jurisdição mais na comarca X, portanto não pode julgar mais os embargos declaratórios. E a mesma coisa acontece com os desembargadores, ministros, etc. Então há uma vinculação, mas ela é relativa. Claro, eu, Antero, sou desembargador na sexta turma, estou na ativa, graças a Deus estou vivo, não é? Se entrar um embargos declaratórios contra uma decisão que eu fui relator, eu que vou fazer esses embargos, não é? Se eu estou em férias, espero eu voltar das férias. Se eu estiver numa licença médica, vamos bater na madeira, espero que não, e for uma coisa curta, também vamos esperar. Agora, já vi situações em que o magistrado estava em licença médica, infelizmente, uma licença médica prolongada, em virtude de complicações médicas que dão tempo para voltar, às vezes nem volta, não é? E aí a parte não pode também ficar esperando eternamente, então
redistribui ao substituto e vamos em frente. Não é? Essa vinculação não é absoluta. Mas em condições normais de temperatura e pressão, né, que a gente fala em CNTP, o relator é vinculado também aos embargos. Ok? Combinado? Muito bem. A ideia dos embargos, e isso é muito importante, porque há um tempo atrás, há uns anos atrás, houve uma modificação no CPC para inserir a expressão efeito modificativo. E as pessoas começaram a achar que os embargos podiam ser utilizados para reformar ou anular a decisão, como se eles assumissem uma natureza infringente, de embargos infringentes. Então, eu já estou dizendo de cara para vocês, não serve. Efeito modificativo é outra coisa, eu vou explicar. Mas marca aí, registra, grifa, passa amarelinho, faz asterisco. Embargos declaratórios não serve para pedir a reforma ou a anulação da decisão embargada. Embargos declaratórios serve para esclarecimento. Serve para dirimir uma situação que a decisão não é capaz de explicitar como está. E é exatamente porque ela não é capaz de explicitar que ela não se faz compreensível. E porque ela não se faz compreensível, eu não posso entrar com o recurso seguinte. Se for da vara para o tribunal, com recurso ordinário. Se for do tribunal para o TST, com recurso de revista. Por quê? Porque a decisão não é capaz de se fazer compreender na sua inteireza. Então, eu vou repetir. A finalidade dos embargos declaratórios é buscar esclarecimento. Esse esclarecimento, ele pode vir em decorrência de 3 situações: a omissão, a contradição e a obscuridade. E nós vamos olhar essas 3 situações com muita calma, Por quê? Porque também se faz uma enorme confusão a respeito disso. Né? Mas antes, eu preciso dizer que os embargos declaratórios têm previsão expressa na CLT, no artigo 897-A, e nós faremos a leitura desse dispositivo daqui a pouco. Mas o 897-A, não é o 897 a linha A, isso também é uma técnica redacional que está deixando a gente meio maluco. 897, letra A, fala do agravo de petição. 897-A, e é um A grande, A maiúsculo, é o artigo dos embargos declaratórios. Então, omissão. O que é omissão? Lá no primeiro grau, na vara, omissão acontece quando o juiz não se pronuncia sobre uma tese ou pedido da inicial ou sobre uma tese ou pedido da defesa. Vamos lembrar, e eu disse isso para vocês lá no começo desse semestre, que a litis contestácio, não é? Ela é formada pela causa de pedir e pedido da petição inicial e pela defesa. Quando as duas se juntam, tudo que está aqui dentro do círculo faz parte da litis contestácio. Este é o objeto do litígio e sobre isso o Estado, na figura do juiz, tem que se pronunciar. Se o Estado não se pronuncia sobre uma tese ou pedido da inicial ou uma tese ou pedido da defesa, ele se omite e esta omissão desafia embargos declaratórios. E só se o juiz não se omite, não se pronuncia sobre um documento, testemunha, laudo do perito, manifestação do assistente técnico, isso é erro na análise da prova e é matéria para reforma, para recurso.
e não embargos. Se o juiz se omite sobre lei, súmula ou J, isso é má aplicação do direito, matéria de reforma. Agora, se você pediu 3 coisas, hora extra, dano moral e insalubridade, e a sentença fala, defiro hora extra, indefiro dano moral e insalubridade, não fala nada. Aí, você não pode falar, teoricamente, em recurso, porque você não sabe o que o juiz decidiu. Ele não falou nem que sim, nem que não. Ele não falou nada. Então, você precisa provocar para dizer, olha, na petição inicial tem lá um pedido de adicional de insalubridade e a sentença não trata desse assunto. Então, esclareça aí se Vossa Excelência vai deferir ou indeferir. Neste momento de embargos, eu não estou pedindo para deferir. Eu estou pedindo para dizer qual é a posição de Vossa Excelência. Depois é que eu vou entrar com recurso ou não, conforme o que Vossa Excelência esclarecer. Ok, gente? Então, isso é muito comum, por exemplo, com justiça gratuita. O trabalhador pede a justiça gratuita na petição inicial, o juiz dá a sentença, condena no pagamento de honorários, e fica quieto em relação à justiça gratuita. Bom, como é que eu vou recorrer ao tribunal para dizer se eu tenho condição suspensiva de exigibilidade, se não tem, se vai compensar o crédito, se não vai compensar o crédito, se eu nem sei se a justiça gratuita foi ou não deferida? Primeiro, Vossa Excelência precisa pronunciar sobre o deferimento ou indeferimento da justiça gratuita. Agora, se ele deferiu e disse assim, a declaração só não basta, precisa de mais prova e o reclamante não fez. Você não pode entrar com embargos declaratórios falando assim, ó, Vossa Excelência se omitiu em relação à súmula 463, inciso 1, que diz que a declaração basta. Não. O que ele fez não foi uma omissão. O que ele fez foi julgar contra a súmula. Então, nesta visão, ele julgou aplicando o direito errado. E para consertar o erro, recurso ordinário. Embargos declaratórios não é para consertar erro. É para trazer o esclarecimento que você não consegue depreender da leitura da decisão. A decisão por si só não consegue estabelecer este alcance. Se a gente estiver em fase recursal, então a omissão é a ausência de pronunciamento sobre tese das razões de recurso ou das contrarrazões. Você quer entrar com embargos declaratórios no tribunal, você tem que dizer assim, no recurso ordinário, item tal, folhas tal, o recorrente aduziu o seguinte, pá, e você põe a tese. O venerando acordo embargado, entretanto, não se pronunciou sobre esse tema. Quer esclarecimento. Ou contra-razões, dá no mesmo. Ok? Bom, muito bem. Muita gente fala, mas existem embargos declaratórios também para pré-questionamento. Não existe. A súmula 297... ela trata desse assunto. Não, mas do pré-questionamento eu falo daqui a pouco. Vou voltar aqui. Então, omissão. Ok. Contradição. A contradição, diferentemente da omissão, ela está relacionada a um defeito interno da sentença. A sentença, ou acórdão, adota 2 teses que são opostas e incompatíveis entre si. Então, a contradição a desafiar embargos declaratórios é da sentença, é da decisão com ela mesma. Então, ou o dispositivo contraria a fundamentação, né? Eu já vi isso acontecer. Não é comum, mas já vi acontecer. Lá na fundamentação, você dá provimento para afastar as horas extras e o dispositivo está...
acordam os magistrados negar provimento. Não, negar provimento não, na fundamentação foi dado provimento. Então, eu tenho uma contradição entre a fundamentação do dispositivo, ou até ela pode ser contraditória dentro da própria fundamentação. Né? A sentença, num ponto, acolhe horas extras e indefere o aviso prévio. Num outro ponto, acolhe a justa causa e indefere o aviso prévio. Num ponto seguinte, lá adiante, acolhe as horas extras e defere o reflexo das horas extras em aviso prévio. Ora, se lá antes ela disse que não tinha direito ao aviso prévio, como é que agora pode ter horas extras refletidas no aviso prévio? Não é? Esse é um erro bastante comum, porque reflexo de horas extras normalmente faz parte de um autotexto que o juiz põe lá e às vezes ele não se atenta para esse detalhe. Então, a contradição é da decisão com ela mesma, ela é interna, ela é intrínseca, não é? A contradição com a alegação da parte, aliás, sempre vai ter, né? O juiz não tem como proferir uma sentença e concordar com a petição inicial e com a contestação. Com a alegação da parte, ele vai contrariar, não há dúvida. Isso é normal. A contradição com a prova é má aplicação da prova, matéria de reforma. A contradição com a lei é má aplicação do direito, matéria de reforma. A contradição a ensejar embargos declaratórios é da decisão com ela mesma, ok? Muito bem. E por fim, a obscuridade vem nos transmitir a ideia de falta de clareza, né? Que impede ou dificulta muito a compreensão do julgado, seja na extensão dos fundamentos, seja na extensão do seu dispositivo, não é? Uma situação que eu vejo às vezes é a decisão dizer assim: o conjunto fático probatório dos autos autoriza a reconhecer a justa causa do empregado. Indefiro o aviso prévio. Mas espera aí, o empregado tem o direito de saber qual foi ou quais foram os elementos probatórios que convenceram o juiz ao fato de que ele praticou a falta grave. Se ele está dizendo que não praticou, eu não fiz isso, e o juiz está dizendo fez sim, o juiz tem que dizer de onde, de que elementos dos autos ele extraiu essa conclusão. A afirmação genérica, o conjunto fático probatório autoriza, ou impregna a decisão de um caráter obscuro que desafia a necessidade de um esclarecimento. Esclarecimento esse feito através dos embargos declaratórios. Por essa razão, eu sempre digo o seguinte: embargos declaratórios têm por objetivo aperfeiçoar uma decisão terminativa ou definitiva, né? Uma decisão que tem natureza de sentença, que não consegue expressar na sua inteireza aquilo que ela deveria expressar. Né? Há um vício intrínseco na decisão que precisa ser sanado, ok? Se você consegue compreender corretamente, completamente a decisão, então ela não desafia embargos declaratórios. Ela pode ser horrorosa, você pode não gostar dela, e aí tem que entrar com recurso para a instância superior, mas não pedir esclarecimento. Não é? É muito comum lá no gabinete, eu recebo recursos assim: o venerando acórdão embargado indeferiu as horas extras por isso, por isso, por isso. Entretanto, a decisão merece esclarecimento porque isso está errado. Ora, se você entendeu que foi indeferido por isso, por isso, por isso, você não precisa de esclarecimento, você não precisa de embargos declaratórios. Aí vem o advogado e diz assim: mas eu preciso dos embargos para pré-questionar a matéria. Olha, quem vai falar de pré-questionamento
é o professor Rogério na aula de recurso de revista. E eu sempre disse aqui, seja no curso presencial ou no curso online, que aqui no Legale não tem hierarquia, não é? O professor da matéria é o que manda na matéria. Então, eu não sei qual é a posição do professor Rogério, que é advogado, mas eu chamo a atenção dos senhores, e está aqui no material, para a súmula 297. O que a súmula 297 diz? Olha aqui, vamos lá ver. Ó, diz-se pré-questionada a matéria ou questão quando a decisão impugnada haja adotado tese explícita a respeito. Então, se existe tese explícita a respeito, a matéria já está pré-questionada. E aí ela diz assim, súmula 297, incumbe a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios, objetivando pronunciamento sobre o tema sob pena de preclusão. Então vamos lá, né? Ao contrário do que os senhores podem imaginar, mas ó, ressalvando que essa matéria aqui, eu já estou pisando lá no tema do professor Rogério, então com muita cautela. Quem pré-questiona a matéria não é o advogado nos embargos. Quem pré-questiona a matéria é a decisão. Se a decisão adota uma tese explícita a respeito de um tema, a matéria está pré-questionada. Ponto. Se a decisão não adota tese explícita a respeito de um tema, você pode entrar com embargos declaratórios, desde que esta tese conste das razões de recurso ou das contrarrazões. Porque se você não pôs nas razões de recurso ou nas contrarrazões, você não devolveu essa tese para o tribunal. E, portanto, você não pode agora querer dizer que a decisão é omissa por não falar sobre algo que você não pediu ao tribunal que falasse. Não é? Então, você precisa ter colocado no recurso. Olha, o acordo coletivo não tem validade porque ele não foi depositado no sistema mediador. Aí a decisão diz assim, mantenho a eficácia liberatória geral em virtude da adesão ao PDV, porque havia acordo coletivo assim prevendo. Aí você entra com embargos para dizer assim, mas a decisão não se pronunciou se o acordo coletivo é válido ou não diante da ausência de depósito no sistema mediador. Agora, se a decisão dissesse, sendo irrelevante que o acordo não tenha sido depositado no sistema mediador, você não precisa mais entrar com embargos. A decisão adotou tese explícita, você vai entrar com recurso de revista agora para o TST, porque o TST diga se o depósito no sistema mediador é ou não condição de validade do acordo coletivo. Mas o Tribunal Regional adotou tese. O depósito no sistema mediador não é condição de validade para o acordo coletivo. Agora, se a decisão, na primeira hipótese, diz assim, vale a adesão ao PDV porque está no acordo coletivo e não se pronuncia sobre a validade do acordo coletivo, sob o prisma dele ter sido ou não depositado no sistema mediador, aí você tem a necessidade de opor os embargos declaratórios. Falando, olha, lá no recurso eu falei que o acordo coletivo não vale porque ele não foi depositado. Agora, meu amigo, se você não falou no recurso isso, e aí quando você perdeu o processo no TRT, você resolve escarafunchar, cavucar, como se falava lá na minha terra quando eu era criança. Você resolve cavucar essa tese de invalidade do PDV. Porque ele não foi depositado no sistema mediador, e aí mete os embargos. Mas, ô turma regional,
Diga aí se o acordo coletivo vale ou não vale quando ele não está depositado no sistema mediador. Aí eu vou lá nas razões de recurso ou nas contrarrazões, eu vou procuro, não tem uma palavra, não tem uma linha tratando desse assunto. Aí fala, não, meu amigo, você está inovando. Eu não me omiti. Sobre aquilo que você colocou à minha discussão, eu falei. Agora você está trazendo coisa nova, não pode mais, ok? Então, claro, o professor Rogério vai tratar desse assunto, pré-questionamento, mas deem uma olhada na súmula 297, porque o número de embargos declaratórios que eu recebo, visando o pré-questionamento da matéria, de matéria que não foi questionada no recurso ordinário nas contrarrazões, e aí o advogado está inventando ali na hora, é uma enormidade. Eu diria uns 70%, 80% dos embargos que eu recebo sob o título de pré-questionamento, eles vêm com essa conversinha de inventar um assunto novo que não tinha sido até então questionado. Se não foi questionado, eu não posso pré-questionar no acórdão regional. Ok, pessoal? Nós estamos indo agora para o nosso intervalo, e que é de 10 minutos. Na volta, eu ainda tenho que falar um pouquinho sobre embargos, né? Notadamente a questão da multa e a questão dos embargos procrastinatórios e a questão do efeito modificativo, do bendito efeito modificativo. Então, de embargos declaratórios, faltam duas coisinhas para falar com vocês: a multa por embargos procrastinatórios e o efeito modificativo. E aí a gente encerra e já parte para o recurso ordinário, que é o recurso da sentença da vara para o TRT ou de algumas decisões do TRT para o TST. Ok? 10 minutinhos de intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Ok, minhas caras alunas e meus caros alunos da turma 7 do curso de pós-graduação online Direito e Processo do Trabalho, voltando do intervalo da aula 62, estamos falando de recursos, mais precisamente recursos ordinários, e a gente falou bastante já sobre embargos declaratórios, e eu fiquei devendo para vocês, ainda no tema embargos declaratórios, dois temas. A questão dos embargos declaratórios procrastinatórios e a questão do efeito modificativo. Bom, quem é jovem há mais tempo talvez se lembre, mas a maioria de vocês não vai se lembrar, porque essa regra mudou no ano de 1991. Então a maioria dos senhores, né, muitos aí eram crianças, ou, né, quem sabe nem tinha nascido. Mas antigamente o prazo para embargos declaratórios era de 48 horas e ele suspendia o prazo para o recurso seguinte. O que significa isso? Que se o advogado gastasse 48 horas para entrar com embargos, né, ele tinha, depois que o juiz julgasse os embargos, ele tinha 6 dias só para fazer o recurso ordinário. Em 1991, essa regra mudou e o prazo passou a ser de 5 dias, e ele interrompe o prazo do recurso seguinte. Interrompe significa, depois que o juiz julgar os embargos, o prazo para o recurso seguinte, vamos supor que seja um ordinário, volta a ser de 8 dias. Então o advogado tem 5 para embargar, ele embargou, interrompeu o prazo, o juiz demora o tempo que for lá para julgar os embargos, 15 dias, 20 dias, um mês, o juiz julga os embargos, quando ele publica a decisão dos embargos, 8 dias integrais para o recurso ordinário. Essa mudança foi muito festejada pelos advogados, não é? Mas o legislador ficou muito preocupado e falou assim, agora os advogados vão ficar entrando com embargos toda hora para interromper o prazo do recurso seguinte e ganhar tempo. Então eles criaram uma multa. A multa de 1% sobre o valor da causa, quando o juiz reputasse os embargos declaratórios procrastinatórios. E se a parte reiterasse, essa multa poderia ser elevada a 10%. O CPC de 2015, não é? Ele aumentou um pouquinho e diz que nos primeiros embargos declaratórios a multa pode ser de até 2%, né? No CPC anterior era 1%, até 2%, e na reiteração, aí o juiz pode aumentar para 10%, não é? Tanto no CPC anterior quanto no CPC seguinte, que é o atual, 2015, a primeira multa, né, que era de 1% e agora pode até ser de até 2%, essa não exige depósito para entrar com o recurso seguinte. Mas se a parte reiterar e sofrer a segunda multa, o depósito da multa majorada, aí ela passa a ser pressuposto recursal para o recurso seguinte. Então vamos supor que você entrou com embargos declaratórios e o juiz lá da vara reputou procrastinatórios e te deu uma multa de 2%. Ok, pode entrar com recurso ordinário, não precisa depositar a multa. Mas vamos supor que você entrou com um segundo embargos declaratórios e o juiz disse, esse segundo embargo também é procrastinatório, então eu vou majorar essa multa de 2% para 10% do valor da causa. Agora, para entrar com recurso ordinário, precisa recolher a multa de 10%. E atenção, não é recolher a diferença, 10 menos 2, 8%. É recolher a multa integral, 10%. Quem tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha no artigo 1026 do Código de Processo Civil, 1026, é o artigo que trata dos embargos de declaração e ele trata também da multa. Bom, muito bem. Antero, como é que o juiz faz para dizer que um embargos declaratórios é procrastinatório? Porque ser procrastinatório é algo que está no intuito de quem entra com recurso. E o juiz não tem como entrar na alma daquela pessoa para saber se ela tem a intenção de procrastinar
ou não. Então, como é que a justiça decide isso? Bom, a regra é a seguinte: se os embargos forem manifestamente incabíveis, vou repetir, manifestamente incabíveis, então o juiz acaba por reputar que eles eram procrastinatórios. Por quê? Porque o advogado, ele não tinha como manejar aqueles embargos declaratórios sem saber que eles eram incabíveis. Por quê? Porque eles eram manifestamente incabíveis, ok? Muito bem. Aí os alunos aqui no curso presencial dizem assim: ah, mas tem juiz que abusa. Todos os embargos que ele recebe, ele aplica multa. É, pode ser que tenha, eu não vou dizer que não. Mas também tem advogado que abusa. Toda sentença que recebe, ele entra com embargos declaratórios, não é? Então, o que a gente precisa, na verdade, é trabalhar com a regra e não com a exceção. A regra é que as pessoas agem de boa fé, advogados e juízes. A exceção vai ser tratada como exceção com os recursos cabíveis, ok? Então eu costumo sempre dizer isso, a gente não pode ter preconceito em relação a nada, não é? Eu escuto muito isso, tanto de magistrados quanto de advogados. Ah, indenização por dano moral, todo mundo fica cheio de mimimi, qualquer coisa dano moral. Então, assim, de fato, tem muito abuso nos pedidos de indenização por dano moral. Mas isso não vai fazer a mim, Antero, olhar para todos os pedidos de indenização por dano moral como se fossem incabíveis, despropositados. Cada caso é um caso e é assim que a gente tem que tratar os embargos declaratórios. E uma das razões pelas quais há uma multiplicidade de embargos declaratórios incabíveis foi o fato de que a lei introduziu a expressão autorizando o juiz a atribuir efeito modificativo quando julgasse os embargos declaratórios. E muitos advogados entenderam errado isso e começaram a achar que os embargos declaratórios podem ter uma ação infringente, como se eles funcionassem como embargos infringentes. Então, que o advogado poderia arguir para o juiz, em sede de embargos declaratórios, uma nulidade ou um erro na sua sentença, e o juiz, vendo aquele erro, reformaria a própria sentença. E isso está completamente equivocado. Vou repetir, completamente equivocado, não é? O juiz, proferida a sentença, só pode alterá-la para corrigir erro material ou no caso dos embargos declaratórios. E quais são os casos de embargos declaratórios? Nós já estudamos. Omissão, contradição e obscuridade. São esses os casos. Então, é claro, o juiz julgou uma reclamação trabalhista procedente em parte e ele omitiu-se quanto à prescrição. Aí a reclamada entra com embargos declaratórios e diz assim: douto julgador, requer o pronunciamento explícito sobre a prescrição que foi arguída na defesa e sobre a qual não houve manifestação na respeitável sentença à hora embargada. Ponto. Manifeste-se, sane a omissão. Aí o juiz olha e fala: vixe, deixei passar, não vi a alegação de prescrição. E quando ele vai examinar a prescrição, ele verifica, por exemplo, que a ação foi proposta mais de 2 anos depois do término do contrato. Então ele acolhe os embargos para sanar a omissão e pronunciar a prescrição total. E porque pronuncia a prescrição total, atribui efeito modificativo à decisão anterior, que era de procedência parcial. Então, a possibilidade de atribuir o efeito modificativo, ela só existe para o juiz quando o juiz reconhece a existência de uma omissão, de uma contradição, de uma obscuridade. Então, eu dei um exemplo antes do intervalo. O juiz acolheu a justa causa e disse que o aviso prévio era indevido. Mais adiante, na sentença, ele defere ao trabalhador o direito de horas extras e manda refletir as horas extras no aviso prévio.
essa sentença claramente é contraditória, porque num item anterior ele disse que o aviso prévio era indevido, e lá à frente mandou pagar aviso prévio com horas extras. Então, a empresa entra com embargos declaratórios e diz: Excelência, sane a contradição. Ou bem o aviso prévio é indevido, ou bem as horas extras não refletem no aviso prévio, porque ele é indevido. Ou um ou outro, os dois fica contraditório. E o juiz, ao julgar esses embargos declaratórios, diz assim: de fato há contradição. O aviso prévio é indevido. Se é indevido, indevidas são as horas extras sobre o aviso prévio. Não é? Atribua o efeito modificativo para excluir da sentença embargada a condenação de reflexos de horas extras em aviso prévio. Então veja que ele pode de fato atribuir efeito modificativo, mas para sanar a omissão, para sanar a contradição ou para sanar a obscuridade. Né? Se a decisão não padece destes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, o juiz não pode reformar a sua própria sentença, mesmo que ele fique convencido nos embargos de que ele errou no julgamento anterior. Então, eu vejo isso com muita frequência. Quando eu digo muita frequência, eu quero dizer para vocês, quase todos os dias eu vejo isso, né? O advogado, lá no primeiro grau, veio a sentença e condenou lá a empresa com base no depoimento de uma testemunha. E o advogado vem nos embargos declaratórios e diz assim: a sentença é contraditória, porque a testemunha não disse que fazia horas extras, a testemunha disse outra coisa. Olha o depoimento direito, excelência, não é? Então, eu já expliquei isso antes do intervalo. Isso não é contradição. Isso é má análise da prova. O juiz analisou a prova erroneamente. Essa matéria é de recurso ordinário. Contradição acontece quando a sentença ela é contraditória consigo mesma. Não é contraditória com a prova, ou com a lei, ou com a súmula. Aí é erro de julgamento. Aí o advogado faz isso. Então, mesmo que ele tivesse razão, mesmo que fosse verdade, que a testemunha disse A e o juiz na sentença afirmou que a testemunha disse B, isso não é contradição a desafiar embargos declaratórios. Isso é erro de julgamento a desafiar recurso ordinário. Então, o juiz, mesmo que ele tivesse assim, assumisse humildemente o erro, ele teria que julgar esses embargos assim: de fato, a testemunha não disse B, como constou da respeitável sentença, e sim A, como afirma a parte embargante. Entretanto, esta matéria não é de omissão, contradição ou obscuridade, ela configura erro de julgamento a ser desafiado por recurso próprio, porque este juízo está proibido por lei, isso chama preclusão pro judicato, de reformar a sua própria decisão. Então, o advogado precisa entender isso. O efeito modificativo que a lei permite que os embargos declaratórios tenham é um efeito modificativo como decorrência lógica do acolhimento dos embargos nas hipóteses em que os embargos são cabíveis: omissão, contradição, obscuridade. Se a decisão não tem omissão, contradição ou obscuridade, então não cabe embargos. Se não cabe embargos, não cabe efeito modificativo, que é uma consequência natural e lógica do acolhimento dos embargos. Então é por isso nós temos uma proliferação de embargos manifestamente incabíveis, em que a parte nos próprios embargos demonstra ter entendido perfeitamente a sentença, não há nenhum esclarecimento a ser prestado, mas ele quer a reforma, ele quer uma natureza infringente aos embargos. E aí o juiz diz: esses embargos são manifestamente procrastinatórios e, portanto, multa que vai
até 2% na primeira vez e de 2 a 10% na segunda vez. O Antero, e se a parte entrar com um terceiro embargos procrastinatórios? Bom, o CPC diz que não se conhecerá do terceiro embargos se os dois anteriores foram tidos como procrastinatórios. Então, se a parte entrar com o terceiro embargos, o juiz simplesmente diz não conheço e não conhecendo, não há interrupção do prazo para o recurso seguinte. Então, tenha muita atenção. Se os dois embargos anteriores foram tidos como procrastinatórios, então não entre com o terceiro embargo, porque o juiz, pela lei, está autorizado a não conhecer. Entre com recurso para instância superior e peça lá, se for o caso, uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou, se for o caso, o julgamento desde logo pela instância superior, pela teoria da causa madura, coisa que nós já estudamos aqui neste módulo, a aplicação do artigo 1013 do CPC. Não é? Então, se vai da vara para o TRT, né, você entra com recurso ordinário e diz Tribunal Regional do Trabalho. O juiz da vara, eu entrei com embargos, ele disse que era procrastinatórios, eu entrei com outro, ele disse que era procrastinatórios, aplicou multa, mas não é, olha aqui, tem a omissão. Então essa sentença tem uma nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Precisa voltar para a vara para que o juiz se pronuncie. Caso assim não entenda esta Corte Regional, então que julgue desde logo o mérito do pedido não apreciado nos termos do artigo 1013 do Código de Processo Civil, que é a teoria da causa madura, ok? Então não adianta entrar com o terceiro embargos, porque aí ele não vai ser conhecido e aí não vai interromper o prazo para o recurso ordinário e você vai perder o prazo para o recurso ordinário. Tudo bem? Tá bom? Bom, muito bem. Agora, então, nós terminamos embargos declaratórios, salientando que eu só resvalei na questão dos embargos declaratórios para pré-questionamento, porque essa matéria vai ser tratada pelo professor Rogério lá na aula 64, quando ele falar de recurso de revista. E como eu não quero, obviamente, invadir, né, a matéria do professor Rogério, quando for para falar de pré-questionamento e a utilização de embargos declaratórios para este fim, o professor Rogério é que vai tratar deste assunto, não é? Só recomendei aos senhores que leiam a súmula 297 do TST, que trata deste tema pré-questionamento, ok? Dito isso, então, nós vamos agora passar para o recurso ordinário, não é? Vamos lá, recurso ordinário, ordinário é comum, não é? Recurso ordinário é o recurso comum, né? É prazo de 8 dias, tem custas e tem depósito recursal como preparo, não é? Nós já estudamos isso em outra aula. E ele cabe das decisões terminativas ou definitivas de primeira instância, né? Seja a vara do trabalho, artigo 895, letra A, seja o TRT, quando ele for primeira instância, né? Artigo 895, letra B. Volta para cá. Muitas vezes o aluno, a essa altura, já diz assim, mas Antero, como assim? O TRT primeira instância, você deu um nó no meu cérebro, não é? Não, vamos lembrar, a gente já estudou isso, não é? Os graus são fixos. A vara é primeiro grau, o TRT é segundo grau, o TST é terceiro grau de jurisdição. A instância depende da competência funcional. Nós estudamos isso. Tem ações que você entra direto no TRT, vocês lembram? Quando você entra com uma ação direto no TRT, então o TRT, embora seja segundo grau, ele é primeira instância. Então, se você entra com mandado de segurança contra o ato de um juiz
Isso vai aqui na segunda região para uma das sessões de dissídios individuais, não é? Então vamos supor que foi lá para a sessão de dissídios individuais 4. Sorteou o relator, desembargador Antero, da SDI 4. Muito bem. A SDI 4 vai julgar o seu mandado de segurança em primeira instância. Da decisão que a SDI 4 proferir, se você quiser recorrer ao TST, você vai entrar com recurso ordinário e não recurso de revista, porque neste caso o TRT atuou, julgou como instância originária. A mesma coisa para o dissídio coletivo na SDC e algumas outras ações que são de competência originária do TRT. Tenham atenção, ok? O próprio TST depois, a sua SDI, ela é dividida em duas. A subseção de dissídios individuais 1, que só julga o recurso de embargos, e a subseção de dissídios individuais 2, que ela serve para julgar os recursos ordinários que vêm das SDIs dos TRTs, bem como as matérias de competência originária do próprio TST. Então, se a decisão foi proferida em primeira instância, seja na vara, seja no TRT, o recurso que dela cabe é o recurso ordinário. Bom, feito este esclarecimento, nós vamos agora passar a falar só do recurso ordinário proferido contra a decisão da vara, a sentença proferida na vara do trabalho, porque esse é o nosso 99,99%. Né? Na Justiça do Trabalho, quando a gente fala de recurso ordinário, nós estamos falando normalmente da decisão proferida pela vara do trabalho, a sentença proferida pela vara do trabalho, que leva o processo a uma das turmas do TRT. Então, lá no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, aqui no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, aqui pertinho, na Rua da Consolação, nós temos 18 turmas, não é? Com 5 desembargadores cada uma, totalizando 90 desembargadores. Daqui a pouco a gente vai olhar isso com mais calma. E as turmas julgam estes recursos que vêm das varas. O recurso ordinário, o agravo de petição, o agravo de instrumento. Quando o processo entra direto no TRT, que o TRT é a instância originária, então esse processo será julgado na sessão de dissídios coletivos, se for um dissídio coletivo, ou numa das sessões de dissídios individuais, se for um mandado de segurança, uma ação rescisória, um habeas corpus, teoricamente um habeas data, embora eu particularmente nunca tenha visto, e algumas outras ações que são de competência originária do TRT. Então são os mesmos desembargadores, aí as sessões especializadas, uma de dissídios coletivos, a SDC, e 8 de SDI, SDI 1, SDI 2, SDI 3 até SDI 8, cada qual com 10, então são 9, né? Uma de SDC e 8 de SDI, então são 9, 9 vezes 10, 90, são os mesmos 90. Então, cada desembargador aqui no TRT da Segunda Região, ele participa simultaneamente de uma turma e de uma especializada. No meu caso, eu participo da 6ª turma e da SDI 4. Combinado? Bom, muito bem. E aí o recurso ordinário, como o próprio nome diz, ele é ordinário, ele é comum. Ele foi feito para garantir o duplo grau de jurisdição, o que significa que ele é um pouco menos formal do que o recurso de revista que vocês vão estudar com o professor Rogério. Eu já disse isso em outras aulas, em outros momentos aí para trás. O recurso é mais formal que o processo na vara, embora não seja tão formal quanto o recurso de revista.
Então, assim, ele tem uma formalidade mediana. Você pode discutir matéria de fato, matéria de direito, não é? O importante é que você observe as regras aplicáveis ao recurso ordinário. Vocês verão que depois desse momento, daqui para frente, né, depois que você entrou com recurso ordinário, os outros recursos só matéria de direito. A sua chance de discutir matéria de fato acaba aqui, no recurso ordinário. Por isso tenha bastante atenção para devolver toda a matéria de fato ao tribunal, colocar as razões direitinho, lembra do princípio da dialeticidade, da impugnação específica, para você seguir. Então vamos lá para o material para a gente finalizar isso. A matéria discutida é ampla, né? Matéria de fato ou de direito, e visa garantir o duplo grau de jurisdição, não é? Então, o recurso ordinário é um meio de impugnar a conclusão proferida pelo órgão de primeira instância, normalmente as varas do trabalho, quando julgam reclamações trabalhistas, mas também daquelas proferidas pelo TRT, quando julga ações de sua competência originária. Não tem restrição quanto à matéria a ser debatida, ou seja, de fato ou de direito, já que a finalidade é fazer valer o princípio do duplo grau de jurisdição. No recurso ordinário, não pode inovar as alegações de fato ou de direito, exceto se a omissão anterior se deu por força maior ou se o juízo tiver que conhecer da matéria ex officio em qualquer grau ou instância. Com isso, nós evitamos a chamada supressão de instância, ou seja, que o tribunal julgue matéria que não foi conhecida pelo juízo de primeiro grau. Então, tem muito advogado que não entende bem isso, né? Essa parte está lá na litis contestácio, quando vocês estudaram petição inicial e contestação. Litis contestácio, limite da lide. Os limites da lide são fixados pela causa de pedir e pedido na petição inicial e pelas razões de defesa na contestação. Então eu tenho petição inicial, contestação, fechou, tudo que está aqui dentro está nos limites da lide. O que não está aqui não está no processo. E tem muito advogado que às vezes se esquece disso. E aí, no curso do processo, ou principalmente em recurso, ele resolve trazer um fato novo, um argumento novo, uma tese nova. Isso não é permitido. Você não pode devolver ao tribunal aquilo que você não colocou à apreciação do juiz da vara, não é? Porque senão o tribunal julgaria aquela matéria pela primeira vez. E aí isso se dá o nome de supressão de instância e é algo que não se quer, ok? Então, tudo que você coloca no recurso tem que ter sido debatido na instância originária. Combinado? Muito bem. Então, agora, se é uma matéria que o juiz tem que conhecer ex officio, por exemplo, ilegitimidade de parte, falta de representação, falta de pressuposto processual, aí você pode arguir a qualquer instância e grau de jurisdição, porque o juiz pode conhecer ex officio. Se ele pode conhecer ex officio, claro que você pode lembrá-lo através de uma simples petição. As matérias de ordem pública, elas não precluem, não é? Por isso, e não exigem forma específica. Então, você pode colocar no recurso uma matéria que o juiz deveria conhecer de ofício, sem problema. Ou, se não é matéria de ordem pública que o juiz deveria conhecer de ofício, aí você tem que provar ao tribunal que você estava impedido de fazer aquela alegação ou usar aquela prova antes do recurso por algum motivo de força maior, que aí cada caso é um caso
e o tribunal vai analisar se aquela situação, está mesmo provada, e 2, se aquela situação caracteriza ou não força maior. Se o tribunal entender que sim, então ele vai conhecer daquele argumento e vai julgar, ainda que em primeira instância, não é? Em única instância, porque depois para ir para o TST, só se for matéria de direito, se for matéria de fato, o TRT acaba sendo a única instância. Mas como essas situações são absolutamente excepcionais, a regra absoluta do 99,99% é que se você praticar uma inovação no recurso ordinário, matéria não posta em juízo de primeiro grau, o tribunal não pode conhecer, não é? Aí, lembre-se que o efeito do recurso é chamado efeito devolutivo. Você devolve ao tribunal a discussão de um tema já debatido na vara, não é? Então, não é para trazer alegações novas ou fatos novos ou provas novas, a menos que você prove o justo impedimento de fazê-lo antes disso, não é? Vamos continuar aqui no material. O recurso ordinário tem uma certa formalidade. Você faz uma petição de interposição que é dirigida ao juízo ACO, porque é ele que fará o primeiro juízo de admissibilidade. E você fará as razões dirigida ao tribunal ad quem, né? Nestas razões, 3 momentos. Se for o caso preliminar, para discutir decisões interlocutórias que não tenham sido objeto de preclusão, ou seja, que tenha tido protestos, e também matéria de direito processual. E depois o mérito, você vai sustentar suas razões de inconformismo, lembrando, tanto se devolve quanto se apela, tanto devolutum quanto apelado. E por fim, pedido, gente, não é? O pedido é provimento do recurso para anular ou reformar a sentença recorrida, né? Então, olha só, pode voltar para mim, muitos advogados não fazem pedido, não é? Não fazem pedido, tem que fazer o pedido. Alguns fazem e pedem a procedência do recurso. Outros advogados, em contrarrazões, pedem a improcedência do recurso. Isso também não é correto, né? Quem recorre pede o provimento do recurso. Quem faz contrarrazões pede o não provimento do recurso. Algumas pessoas escrevem improvimento. Eu não gosto muito de improvimento, eu prefiro não provimento. Não prover, negar provimento ao recurso ou dar provimento ao recurso, essa é a terminologia mais adequada no meu sentir. Mas o importante é que o pedido também limita a ação do tribunal, né? Agora, esses dias mesmo, eu atuava como terceiro votante num processo em que a reclamante, condenada no pagamento de honorários advocatícios, e ela era beneficiária da justiça gratuita. Então, ela recorre e pede que o tribunal a absolva da condenação, ou sucessivamente, que reduza o valor da condenação. Esse foi o pedido. Absolver não é o caso. O beneficiário da justiça gratuita, ele é condenado. Ele só fica na condição suspensiva de exigibilidade. Mas ele é condenado. Condenado ele é. Então, a senhora relatora negou o pedido de absolvição. E acabou até que, naquele caso específico, entendeu que era o caso de reduzir os honorários, então deu um provimento parcial para diminuir de 10% para 5%. E quando é beneficiário da justiça gratuita, eu costumo conceder a suspensão da exigibilidade, né? Então, eu vi aquele voto da senhora relatora e disse assim, bom, vou divergir, eu preciso aqui votar pela concessão da suspensão de exigibilidade. Só que lendo o processo, notadamente o recurso ordinário, eu percebi que a reclamante em nenhum momento pediu
sustentou que ela tinha o direito à suspensão de exigibilidade e também não pediu a suspensão de exigibilidade. Então, naquele caso, eu acabei acompanhando o voto da relatora, que para aquele processo estava corretíssimo, a meu ver, porque a absolvição não podia dar, ela tinha sucumbido no processo e aquele que sucumbe no processo é condenado em honorários advocatícios. A condenação decorre de lei. O que acontece é que o beneficiário da justiça gratuita não pode ser executado, ele tem uma suspensão de exigibilidade, que o juiz da vara não deu, o advogado não recorreu disso, não sustentou o direito à suspensão de exigibilidade e nem pediu o provimento do recurso para conseguir a suspensão de exigibilidade, de modo que eu não pude dar, né? Isso aconteceu agora, há uns dias atrás. E aí eu fiquei assim, puxa vida, né? Quando eu for falar com o pessoal lá do curso de recursos, eu vou contar esse caso, porque às vezes os advogados não se atentam para isso, não é? E deixam de devolver a matéria para o tribunal, e aí o tribunal, mesmo sabendo que a solução talvez pudesse ser outra, não pode agir, porque a matéria não lhe foi devolvida. A questão da preliminar é a mesma coisa. Também já vi isso acontecer, embora mais raro, já vi acontecer. Lá na audiência, o advogado pediu para ouvir uma testemunha, o juiz indeferiu. O advogado falou, protesto. Tá bom, ficou protestado, não houve preclusão. Quando chega na sentença, o juiz julga contra aquela parte. Não produziu a prova cujo ônus lhe competia. E o advogado, quando entra com recurso para o tribunal, não fala em preliminar. Olha, houve um cerceamento de defesa, a testemunha foi indeferida lá, eu protestei. Ele não põe isso. E ele vem e diz, tem prova nos autos e tarará, tarará. Então, mesmo vendo o protesto dele, mesmo vendo que houve um claro cerceamento de defesa, eu não posso pronunciar esse cerceamento de defesa, porque o advogado não colocou isso nas razões recursais. Aí, no mérito do recurso, não tem prova mesmo, e aí a sentença é mantida diante da ausência de provas. Eu até sei que não tem prova, porque o juiz cerceou o direito de defesa da parte indeferindo a testemunha. Mas eu não posso fazer nada, porque o advogado não devolveu isso no recurso. Então tenha muita atenção quando você for fazer um recurso ordinário, que, vou repetir, embora não seja extremamente formal, como é o recurso de revista, e o professor Rogério vai tratar disso, ele é bastante formal. E se você faz de qualquer jeito, tem muito advogado que às vezes copia a réplica e põe como se fosse razões de recurso, né? E aí faz de qualquer jeito, aí não tem como recurso ser acolhido e o desembargador, mesmo vendo que talvez a parte até pudesse ter algum direito de anular a sentença ou de reformar a sentença, fica impedido de fazê-lo porque as formalidades não foram observadas, o conteúdo não é o adequado, não há pedido específico e, vida que segue, a parte continua perdendo o processo, ok? Vamos continuar aqui, então. Processado o recurso ordinário, quer dizer, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os autos são remetidos ao tribunal, onde é feita a distribuição para um julgador. A parte pode fazer sustentação oral de 10 minutos, antes do início da votação, prorrogáveis por mais 5 minutos, se a matéria relevante, se a matéria debatida for relevante, não é? Os processos sujeitos ao rito sumaríssimo são distribuídos imediatamente, tem parecer oral do Ministério Público do Trabalho na própria sessão, né? O sumaríssimo, né? Se o tribunal confirmar a decisão por seus próprios fundamentos, a lei diz que a decisão pode se consubstanciar apenas numa certidão. Quer dizer,
A secretária poderia dizer assim: certifico e dou fé que na data de hoje os desembargadores aqui reunidos confirmaram a sentença por seus próprios fundamentos. A CLT prevê isso. Aqui na segunda região, não se faz isso. Há um entendimento de que as decisões por força da Constituição Federal têm que ser fundamentadas. Portanto, mesmo quando o tribunal confirma a sentença por seus próprios fundamentos, há um voto do relator e há um julgamento sobre esse voto. E tem uma certidão, certifique de fé, que foi negado provimento ao recurso, conforme voto do senhor relator, e aí tem lá o voto com os fundamentos para que a parte possa tomar as providências cabíveis, entrar com embargos declaratórios, entrar com recurso de revista. No rito sumaríssimo cabe recurso de revista em algumas hipóteses, não são todas do rito ordinário, mas cabe. Então, aqui na segunda região nós entendemos que é preciso um voto que, embora a lei autorize uma simples certidão do cartorário, isso não seria constitucional, porque precisaria dos fundamentos do julgador. Não é? Vamos continuar aqui no material, então. É cabível recurso adesivo no processo do trabalho, nos termos da súmula 283, para o recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e recurso de embargos no TST. Esse recurso de embargos no TST não é embargos declaratórios, é o recurso que leva o processo das turmas do TST para a SDI 1, não é? Então, em todos estes, cabe também o recurso adesivo. Não se exige que a matéria seja correlata ao recurso principal. O que significa isso? Voltando aqui para mim. Vamos supor que a reclamada entrou com recurso para o recurso ordinário para discutir a condenação de horas extras que ela perdeu. O reclamante pode entrar com recurso adesivo para discutir o adicional de insalubridade que ele perdeu. Ou seja, o recurso adesivo não precisa ser correlato à matéria horas extras, que é a matéria do recurso principal. Está compreendido? Então, basta que você entre no prazo. E qual é o prazo? É o prazo concedido para a resposta. Né? No caso do recurso ordinário, a resposta é chamada de contrarrazões. Né? No caso de agravo, a resposta é chamada de contraminuta. Então, no prazo concedido para a resposta, a parte pode entrar com recurso adesivo. Tudo isso nos termos da súmula 283 do TST. Combinado? Então, nós temos essa situação, que é mais cotidiana. O juiz da vara profere a sentença, as partes veem se cabe ou não embargos. Se não cabe embargos, recurso ordinário. A parte entra com recurso ordinário, o juiz vai analisar os pressupostos de admissibilidade, prazo, preparo, se tem mandato, tudo aquilo que a gente estudou. Quando ele diz processe o recurso ordinário, então ele determina a vista à parte contrária para a resposta, para contrarrazões, não é? Neste prazo de resposta, a parte recorrida pode entrar com recurso adesivo e discutir alguma matéria que ela tenha sofrido lesão, ônus, ou etc. e tal. Claro que o recurso adesivo está sujeito aos mesmos pressupostos processuais do recurso principal. Às vezes eu vejo muito isso. A reclamada não tem dinheiro para fazer o depósito recursal, então ela não recorre. Aí o reclamante recorre. Quando ela é intimada para apresentar contrarrazões, ela entra com adesivo, mas não faz o depósito recursal. Às vezes imaginando que porque o recurso do reclamante vai subir, o adesivo dela sobe junto mesmo sem depósito. Isso está errado. Se ela não fizer o depósito, o recurso principal sobe e o adesivo não sobe, vai ser trancado por deserto, ok? O recurso adesivo tem que ter os mesmíssimos pressupostos recursais, ok? E aí, claro, se o juiz recebe o recurso adesivo, ele tem que conceder prazo para contrarrazões à parte contrária, né? Então vamos nesse exemplo.
A reclamada não recorreu, o reclamante recorre. O juiz entende que os pressupostos estão presentes, concede à reclamada o prazo para contrarrazões. Quando ela é intimada para contrarrazões, além de apresentar as contrarrazões, ela resolve apresentar um adesivo. O juiz vai receber esse adesivo e ele vai verificar se tiver presentes os pressupostos, aí tem que conceder ao reclamante agora o prazo para as contrarrazões. É preciso lembrar que o recurso adesivo, ele não será conhecido se o recurso principal não for conhecido. Lá no nosso na faculdade, o nosso professor, né, costuma dizer que o recurso adesivo é o recurso chicletes, né? Ele vai colado no principal. Se o tribunal não conhecer o principal por qualquer motivo, o adesivo não será conhecido também, né? Não faz muito tempo, lá na turma aconteceu uma situação dessa. O recurso era da reclamada, o reclamante entrou com recurso adesivo. No dia da sessão, o advogado do reclamante foi sustentado. A reclamada não, mas o do reclamante foi. Ele queria o provimento do seu recurso. Só que o recurso da reclamada tinha um defeito no depósito recursal e a turma disse, olha, o recurso é deserto e eu não conheço. E aí o advogado ficou todo sem saber muito o que fazer, porque claro que não conhecendo do recurso da reclamada, o dele também não seria conhecido e ele não pôde sustentar. Então vamos lembrar isso, né? O recurso adesivo é o recurso chicletes. O que acontecer com o principal, né? Então se o principal não for conhecido, o adesivo também não será. Ok, pessoal? Nós estamos encerrando aqui a aula de número 62 e para a próxima aula, a aula de número 63, o nosso tema ela é denominada genericamente de agravos, né? Então a gente vai falar de agravo de instrumento, agravo de petição, agravo regimental, agravo interno, e a gente até vai falar um pouquinho também, né, da correição parcial, da representação, ok? Você vai observar aí no seu material que há ainda um pouco de material relativo ao recurso ordinário, porque a gente vai falar um pouco do TRT da segunda região. Eu até peço desculpas a você aí que não é da segunda região, porque eu não consigo, obviamente, conhecer todos os tribunais do Brasil e nem os seus respectivos regimentos internos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, no comecinho da aula 63, de como funciona o TRT da segunda região, que é aquele que eu conheço, né? E aí depois você, tendo uma ideia, você que é de fora, de outro regional, você tendo uma ideia de como é na segunda região, você vai estudar o regimento interno do seu tribunal e vai descobrir como é que funciona aí também, ok? Isso a gente vê no comecinho da aula 63, eu espero vocês lá.